eu me chamo Fabiano, mas eu não vim falar de mim. Eu vim falar daquele que me alcançou. Glória a Deus. Eu vim falar daquele que me transformou. Eu quero que você nessa noite, pode sentar, irmãos. Quero que você nessa noite preste muita atenção, porque eu quero falar sobre a presença permanente de Deus, a presença manifestada de Deus. Esses dias atrás nós tivemos a oportunidade, eu e mais 7 homens lá da igreja, ir para o Paraguai, fazer uma viagem missionária. Foi a primeira vez que eu fui. E Deus ele vinha falando sobre o que ia acontecer. Ele falou que seria um divisor de águas para a minha vida. Então eu abri mão de todos os meus compromissos, de todos os meus afazeres, e eu fui para essa nação. Porque um ano atrás, aproximadamente, quando eu atravessei a ponte, o Espírito Santo ministrou no meu coração. E ele derramou amor sobre aquela nação. E eu fui entendendo e compreendendo aquilo que o Espírito Santo queria falar comigo. Eu lembro que eu fui através dos meus negócios, e quando eu visitei algumas empresas, a maior fala e a maior conversa era do Espírito Santo. Eu lembro que Deus me levou em alguns ambientes e eu pude ministrar sobre Cristo na vida daqueles homens. Então meu coração, ele criou esse amor para aquele lugar. E passou um tempo, tivemos a oportunidade de ir. E nós fomos a uma cidade que é uma das cidades mais pobres daquela região. E lá nós encontramos 2 homens, que eles abriam mão do seu trabalho, do seu dia a dia, para evangelizar. Então 6 meses eles trabalhavam na colheita e 6 meses eles trabalhavam na obra do Senhor. E eles ministravam em uma tenda que há 8 anos atrás o pastor Miranda, o Placídio Miranda, doou para aquela nação. E quando eles falavam daquilo que acontecia naquele ambiente, o meu coração queimou. E nós chegamos naquele lugar, um lugar de miséria, mas eu vi naqueles 2 homens algo muito grande. E quando eu estava indo para aquele lugar, a minha esposa me lembrou de uma palavra que eu recebi de uma mulher, uma profeta. Em 2008 eu perdi minha casa e tudo que tinha. E eu estava passando por aquele momento. E eu lembro que essa profeta, essa missionária, ela pediu que eu levasse ela a uma casa de recuperação aqui em Blumenau. E eu não tinha nem combustível no carro. Eu estava numa situação muito difícil. Mas eu não neguei e eu fiz isso. E ela disse: passa pela sua casa, eu quero ver como está a sua casa. E nós chegamos na minha casa ela ficou toda destruída. Para chegar em uma parte dela, nós colocamos uma prancha de madeira. Nossa casa saiu na capa do jornal de Santa Catarina. E quando nós entramos, eu vi a porta roubada e eu percebi que roubaram várias coisas. Torneira, chuveiro. E eu fiquei muito irado naquele momento. Mas eu via, os olhos dela tinham algo diferente. Eu liguei para o meu irmão e disse: vem para cá, porque quem veio buscar, eu acredito que vai buscar mais coisas. E ele veio, e eu peguei ela, e nós saímos daquele lugar e fui levar ela na casa de recuperação. E quando ela sentou no carro, ela olhou nos meus olhos, e ela disse para mim: filho, cuida das coisas de Deus, que Ele cuida das tuas coisas. Glória a Deus, aleluia. Naquele momento a minha ira era muito grande, eu respeitei ela, mas eu não recebi aquela palavra. Mas eu levei ela. E quando eu fui para o Paraguai, a minha esposa, ela lembrou dessa palavra. E ela disse: vai, cuida das coisas de Deus, que Ele vai cuidar das nossas coisas. Irmãos, muitas vezes nós não entendemos isso. Porque às vezes nós queremos fazer uma troca com Deus, e Deus não troca nada. Mas Ele quer derramar sobre a nossa vida. E hoje eu quero falar sobre a presença manifestada de Deus. E quando eu vi aqueles 2 homens abrindo mão do seu trabalho para evangelizar, aquilo mexeu muito comigo. E quando começou o culto naquele ambiente, vinha caravanas, vinha caminhão cheio de pessoas, vinha moto com 3, 4 pessoas na moto, vinha ônibus cheio, era uma estrada terrível de barro, um lugar quente, com muito inseto. Não tem ar-condicionado, não tem um bom som, mas tem a presença. Glória a Deus. E quando os irmãos começaram a louvar, o céu se abriu sobre
trabalha na desconstrução e na construção. E as pessoas começaram a ouvir, e Deus manifestou cura, manifestou libertação. Pessoas foram curadas instantaneamente, houve milagres. Pessoas enfermas. Tinha uma senhora que por dias antes, por 40 minutos, ela tinha morrido. E eu escutei coisas que eu nunca tinha ouvido. Ela tinha a sua carta de óbito, ela morreu e ela voltou. E a misericórdia de Deus me usou para revelar para ela o propósito de Deus sobre a vida dela. E quando eu orei e toquei nela, ela sentiu uma presença e ela manifestou o Espírito Santo de uma forma sobrenatural. E essa mulher já faz 2 semanas, todos eles que chegam na casa dela sentem a presença do Espírito Santo. Ela está falando em línguas diariamente, ela foi ativada pelo Espírito de Deus. Só que naquele lugar, irmãos, eu vi pessoas que da sua parte externa eram cristãos, mas a sua parte interna não eram cristãos. E eu senti que nós precisamos buscar a intimidade de Deus para ter a presença manifestada permanente em nós. E aí Deus ele tem preparado, porque tudo aquilo que você ministra, irmãos, espera porque vai pegar você. Tudo aquilo que você traz como palavra, espera porque aquilo vai pegar você. Então Deus começou a me pegar porque eu criei, eu gerei, eu fui impulsionado por Ele a ter uma ministração sobre isso. E eu fui pego por Ele. E quando eu olhava aquelas pessoas, a presença delas, a forma que elas se apresentavam, você já identificava que eram cristãos. Mas verdadeiramente, dentro de si, estavam vazias, estavam amarradas, estavam em cativeiro, estavam perdidas, estavam sem esperanças, estavam enfermas, estavam doentes. Eu lembro de uma moça muito bonita, uma moça nova, e eles trouxeram para que eu orasse por ela. E ela andava olhando para o chão. Quando o pastor falou sobre a lajota, eu lembrei dela. Ela não se achava digna de olhar para cima. E quando eu cheguei perto dela, eu expulsei esse espírito imundo que manifestava nela. E ela conseguiu olhar para cima e sorrir e foi liberta. E aí eu comecei a ministrar naquele lugar o amor e o perdão. Porque Deus me revelou que aquele lugar, as pessoas não se acham dignas de ser amadas. E em muitos lugares que Deus tem me levado para esse país, eu tenho visto isso. E talvez você não se ache digno de ser amado. E como que você pode amar alguém se você não recebeu o amor de Deus? Porque Ele está disponível. O amor de Deus, Ele está disponível. Então eu comecei a buscar em Deus o como eu posso ter a presença dEle permanente em mim, a presença manifesta dEle permanente em mim. Como que eu posso ter a presença dEle nos meus negócios, no meu vocabulário, nos meus afazeres, no meu secreto, nas minhas conversas? Porque eu não posso ter a presença dEle apenas em um culto, ou quando eu vou falar de Cristo para alguém. E Ele começou a mudar em mim e me trouxe revelação sobre isso. E eu pergunto para você nessa noite: Deus se faz presente permanente em nós? Ou Ele se faz presente só apenas naquilo que fizemos? Ou naquilo que manifestamos Ele? Porque Ele tem ciúme de você. Ele te quer por completo. O amor de Deus é soberano, irmãos. A misericórdia dEle me alcançou e alcançou cada um de vocês que está aqui. Quando o pastor falou sobre aquele lugar que tinha pessoas bebendo, por muitos anos eu estava em lugares assim. Mas na verdade eu buscava encher algo que eu estava vazio. Eu buscava em lugares e em coisas algo que pudesse me encher. Mas eu só encontrei isso em Cristo. Você que é jovem, você que não é mais jovem, não importa a sua idade, o que importa é a sua entrega. Porque quando eu olhava esse povo, eu dizia: que povo careta, eu não quero ser. É porque eu olhava a parte externa, irmãos. Mas hoje eu consigo ver a parte interna, que vale muito mais do que qualquer prazer mundano, irmão. Eu estou em construção. Se eu
busco imitar o caráter de Cristo. Então, quando eu entrei naquela nação, eu vi um povo que não tinha com que se distrair, que não tinha shopping, que não tinha lugares legais, eles não tinham nada que distrair. E talvez a distração é o que tem nos afastado da presença permanente. Talvez a distração ela tenha nos levado a lugares vazios de novo, irmãos, porque eu não posso mais sentir os mesmos desejos que eu sentia quando eu não conhecia a Cristo. Eu sou uma nova criatura, você é uma nova criatura. Não tem como você ter os mesmos comportamentos que você tinha no passado, porque tudo isso muda. Só que toda mudança ela gera desconforto. E sabe o que eu ouvi, irmãos? Eu não quero esse Deus, porque eu vou ter que deixar muitas coisas para trás. Eu não quero esse Deus porque eu vou ter que mudar totalmente o meu ser. Mas deixa eu dizer para você, a intimidade com Ele muda os seus desejos. Não é com a sua força. Eu não senti que eu deixei nada para trás, mas eu deixei muitas coisas. Então a intimidade ela vai nos levar a um lugar de glória. Irmãos, Deus te chamou para vencer. Deus te chamou para você acessar o mundo espiritual e transferir para esse mundo carnal. Então muitas vezes eu me perguntava: Deus, o Senhor se faz permanente em mim com a sua presença? Ou só quando eu vou falar do Senhor? E Ele foi tratando algumas coisas. Você está disposto a ser tratado nessa noite? Você está disposto a ser curado nessa noite? Você está disposto a colocar para fora muitas iniquidades ou pecados escondidos que talvez só você na sua intimidade sabe? Porque Deus pegou eu e a minha família, e tudo que estava oculto, tudo que estava escondido, Ele trouxe para fora e gerou dor, irmãos. Só que gerou cura, gerou libertação. Eu não sei a tua expectativa nessa noite, mas eu sei que o Pai está aqui, o Espírito Santo está aqui, e você pode ser curado nessa noite e entender a presença manifesta em você. Irmãos, deixa eu falar para você, eu não quero, eu não vou, eu não aceito mais ir a lugar nenhum sem a presença de Deus. Na minha intimidade eu quero a presença dEle. Aonde eu estou, eu não quero ir em lugar que eu tenha que me esconder dEle. Eu não quero mais. Só que para isso você precisa estar disposto a desfazer algumas coisas, a desconstruir algumas coisas, a romper algumas crenças, porque Deus é um Deus de simplicidade. Toda mudança que você precisa ter, eu vou revelar para você através daquilo que Deus me falou, como é simples. E muitas vezes, que muitos vão pelo amor e muitos vão pela dor. Sim, igreja, você já ouviu isso? Só que eu percebi que tem um terceiro ponto. Não é só pela dor ou pelo amor, muitos vão pelo medo. Eu ouvi algumas ministrações em lugares que eu viajei nesse país, que era ministrado no medo. Se você não tem Jesus, você tem o inferno. O Pai não quer te atrair pelo medo, Ele quer te atrair pelo amor. Ele me ganhou pelo amor me alcançou. E é esse amor que quer transformar a sua vida e o seu legado. Você já olhou para a sua vida, para aquilo que você está gerando? Será que quando você morrer, alguém tem algo a falar de você? Daquilo que você manifestou nessa terra? Porque é isso que eu estou construindo nesse espaço. Eu desejo que o meu legado, que os meus filhos, os meus netos, eles falem de uma história de alguém que foi muito errado, que o menininho torto, Jesus endireitou. Nós precisamos nos colocar nesse lugar. Se você puder, abra sua Bíblia em Lucas 13, do 25 a 27. Irmãos, eu entendo que Deus ele pode se manifestar permanente em mim, e não mais apenas daquilo que eu faço. Irmãos, eu vi homens sendo ousados e usados por Deus, manifestando cura, falando de casamento, mas
somente pelo que Ele fala, mas não pelo que Ele vive. Deus trouxe isso para a minha vida. Antes de falar, eu vou viver. Tudo aquilo que você declara e fala sobre aquilo que é a respeito de você, que está na Bíblia, e você não é, o Espírito Santo vai pegar você. Porque o propósito de Deus é que nós venhamos ser alinhados perante Ele. Quando Deus olha você, Ele não vê mais o mundo, Ele não vê você, Ele vê Cristo. Você sabia disso? Porque através do sangue derramado na cruz, através daquilo que Jesus fez por nós, nós somos santos perante os olhos de Deus. Só que essa santidade ela vai ter efeito quando surgir a intimidade. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Lucas 13, 25 a 27 diz: quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes de fora a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele, vos dizer: não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. Ele vos responderá: digo-vos que não vos conheço, nem sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Eu tenho certeza que esse povo se vestia como crente. Eu tenho certeza que esse povo tinha um vocabulário de crente. Mas o seu interno, a sua verdade, não era uma verdade alinhada aos céus. Aquilo que você tem como verdade é aquilo que acontece na sua vida. Aquilo que você tem como verdade aponta para o seu comportamento. Então eu preciso desfazer algumas verdades que eu creio que é verdade, mas a Bíblia aponta que não é uma verdade. A intimidade nos faz discernir a iniquidade. Quando eu tenho intimidade com Deus, a intimidade com Ele, da forma que eu entendo, da forma que eu vou, isso vai me fazer entender a iniquidade, o pecado. Porque a iniquidade, ela fala de pecado e caráter. Então a intimidade, ela me faz discernir. Quando eu tenho intimidade com Deus, eu começo a discernir o meu caráter, a minha conduta. Mas eu preciso gerar a intimidade. Porque quando eu me converti, quando eu entendi que eu precisava servir esse Deus, ninguém disse: a partir de hoje você não pode isso, não pode aquilo. Ninguém me deu uma receita. Eles me deram o que eu mais precisava, que era amor. Eu fui amado, irmãos. E esse amor me levou para a intimidade. E a intimidade me fez discernir e entender o que Deus quer de mim. E quando eu discerno, quando eu entendo, quando eu compreendo, tudo aquilo que eu carregava como pecado e iniquidade já não tem mais força em mim. Então não é a palavra de um homem que vai mudar você. Você precisa ter bons conselhos. Você precisa abrir o seu coração. Você precisa pegar e apresentar os seus pecados. Mas é a intimidade que transforma você. E a intimidade nos afasta. A iniquidade, ela nos afasta da presença. Então não adianta eu ter uma capa de cristão. Não adianta eu ter um vocabulário de cristão. Mas dentro de mim há algumas iniquidades escondidas. Porque quando eu carrego um pecadinho escondido, eu não consigo ter intimidade. E eu afasto a presença manifestada de Deus. Faz sentido para você, irmãos? Eu vou até onde o Espírito Santo permitir, porque eu tenho uma palavra muito extensa sobre isso. Porque nesse lugar eu fui tratado. Porque não é com medo. Porque a vida já nos dá medo. A Bíblia fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então eu precisava entender o amor, para que esse medo que o mundo colocava em mim saísse de mim. Deus não te chamou para você ter medo. Deus te chamou para você ser filho e ser filha. Comer e beber na presença de alguém não gera intimidade.
forma certa de gerar intimidade. Então, comer e beber na presença de alguém, porque esse povo, ele comia e bebia na presença de Cristo. Mas só isso não gera intimidade. Quando você almoça em algum restaurante todos os dias, você não gera intimidade com as pessoas. É um grande exemplo. Apenas ouvir não gera intimidade, irmãos. Então são coisas, são situações que vai levar você para uma essência. A essência da intimidade. Nós precisamos ter isso, irmãos. Não adianta eu ter um vocabulário de crente. Não adianta eu até ser honesto. Mas verdadeiramente, eu nem me vejo como filho. Quem tem filhos? Imagine que o seu filho não se veja mais como o seu filho. Ele vai se afastar de você. Ele vai se afastar do seu amor, do seu cuidado. Mas você quer continuar cuidando e dando amor. Mas ele se afasta. Assim somos com Deus. Quando nós não entendemos que Ele é Pai e que nós somos filhos e recebemos o amor dele, se nós não entendemos isso, nós vamos nos afastando dele. Eu quero a presença manifestada de Deus em todos os momentos da minha vida. Você quer isso? Aleluia! Apenas ouvir não gera intimidade. Exemplo, ouvimos o nosso pastor todo final de semana, mas nunca convidamos. Se nunca convidarmos ele para estar conosco, conhecer nossa casa e nossa intimidade, talvez nunca seremos curados de algumas áreas da nossa vida. Sabe, irmãos, Deus levanta homens e mulheres para nos servir, sabia disso? E às vezes eu caminho com o pastor por alguns anos. E aí, você tem intimidade com ele? Tem. Quantas vezes você convidou ele para almoçar e jantar na sua casa? E não é só o alimento do corpo, mas você abrir seu coração e dizer: pastor, eu preciso vencer essa área, eu estou pecando, eu estou traindo, eu estou fazendo. Porque existem pecados que são tratados como bichinho de estimação, irmão. E aí você não tem a presença manifestada. Só que eu só vou conseguir ter intimidade com o pastor quando eu abrir meu coração. Mas muitas vezes nós somos orgulhosos, irmãos. E pensamos: o que o pastor vai falar se eu contar para ele isso? Talvez se eu sento na frente, ele vai mandar sentar lá fora. Irmãos, você não está nesse lugar para encontrar o melhor lugar. Porque o seu lugar é lá, não é aqui. Nós viemos de lá, nós somos gerados nele. Nós estamos vivendo porque nós vamos voltar para onde nós saímos. Então, como que eu vou ser curado ou sarado de alguma enfermidade se eu escondo até de pessoas que têm o meu coração? E eu pergunto a você: quem tem o teu coração? A Bíblia nos ensina que nós precisamos confessar os nossos pecados uns aos outros. Sim ou não, igreja? E será que nós estamos fazendo essa prática, tendo essa prática? Então eu não posso gerar intimidade com o meu pastor se eu não abrir meu coração a ele. Irmãos, dá um basta no teu orgulho. Porque o orgulho também te afasta da presença. Sabe o que eu disse para Deus? Me mata. Pode me matar. Mata o meu eu, mata o meu orgulho. Sabe o que eu entendi nesses dias, irmãos? Que só há uma vida cristã depois da cruz. Antes da cruz não há uma vida cristã. Só há uma vida cristã depois da morte. Porque eu preciso morrer com Cristo e ressuscitar com Cristo. E como que eu morro? Entrega teu coração, confessa teus pecados, se esvazia de si, deixa de ser orgulhoso. Porque se você quer acessar aquilo que Deus tem para a sua vida, morra. Morra para os teus prazeres, morra para a tua mentira, morra para os teus pecados, irmão. E depois da cruz, nasça e ressuscita com Cristo. É para isso que fomos chamados. Não há uma conversão genuína sem transformação, irmãos. Aquele cara se converteu. Olha os frutos. A boa árvore é conhecida pelos frutos. Mas não se preocupe com os teus frutos. Se preocupe em esvaziar aquilo que te afasta de ser frutífero. Aleluia. Você entende, irmãos?
Deus nos ama, mas Ele odeia o pecado. Nossas atitudes e ações podem gerar intimidade ou apenas afazeres a Ele. Sabe, irmãos, eu conheço pessoas que se convertem e querem trabalhar. Glória a Deus. O lugar que Deus mais me usa, sabe onde é, irmãos? No estacionamento da igreja. É lá que Deus me usa. Sabe o lugar que mais Deus usa minha esposa? Quando ela faz faxina no banheiro da igreja. Porque Deus nos ensina através do exemplo de Cristo, sermos simples e humildes. Só que eu preciso discernir isso, irmãos. Tem irmãos que se convertem e querem trabalhar, e ele acha que vai gerar intimidade nos afazeres a Deus. Deus nos dá dons e talentos, amém? Um dia Ele vai cobrar de você. A parábola dos talentos, ela é viva e ela se faz viva todos os dias. Deus, Ele te dá dons e talentos, então multiplica aquilo que Deus te deu. Se tu recebeu o amor de Deus, transborda o amor de Deus. Se Deus te deu talento, transborda talento. Não é para parar em ti. Deus não faz nada para parar em nós. Ele faz para nós transbordarmos. Então, não é os afazeres. Glória a Deus que você se entrega e faz, porque toda obra precisa dos mantedores e daquele que faz. Mas não é só isso que vai te levar para a intimidade. Se você puder, abra sua Bíblia em Mateus 7, 21 a 23. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Quando eu entrei nesse lugar, eu senti muito temor por Deus. A excelência, o cuidado, isso vem de Deus. Quando você chega numa casa, essa casa está desorganizada, suja, imunda, você percebe que essas pessoas não estão cheias da presença manifestada de Deus. Porque Deus é um Deus organizado. E Deus, Ele me chamou nesses dias, e Ele tem organizado a minha vida. Por mais detalhista que eu sou, por mais organizado que eu achei que eu era, Ele me parou. Ele tem organizado a minha vida. E eu sinto me dizendo para você que Deus vai parar algumas pessoas que estão aqui comigo para se organizar. Porque há um tempo de você acessar o lugar que Deus já deu para você. Tem pessoas que têm chamados e estão escondidos do chamado. Tem pessoas que têm dons e talentos e está guardado isso. Sabe por que tem pessoas que não desenvolvem os chamados de Deus? Porque elas não se acham capazes. Mas eu vou dizer para você, não vem de você. Eu não tenho essa habilidade. Não sou eu. Quando eu olhei para aquele homem que era enfermo, que tinha problema nas pernas, lá no Paraguai, ele foi curado instantaneamente. Não foi por ele. Aleluia. Porque Deus usa, capacita e envia. Então não para, irmãos. Não para. Não para. Eu estou falando bem pausadamente, porque Deus falou comigo. Essa palavra precisa entrar. É um tempo de despertar, irmãos. Não é mais tempo de apenas esquentar uma cadeira na igreja. O que você é lá fora? O que você é no seu trabalho ou nos seus negócios? Porque nada que Deus faz é para parar em nós. Deus está despertando você. Talvez você não vá mais me amar. Talvez o pastor nem me convide mais para cá. Mas eu já peço perdão se eu estou sendo um pouco rígido com você. Mas não era isso que eu tinha preparado para falar. Então não vem de mim. Questione o Pai. Ele está falando com você. Sim. Há um Espírito de Deus sobre esse lugar. O Espírito Santo está aqui. Talvez você vai sentir a manifestação dele. E talvez você fale, por que eu não sinto? Então peça. Peça. Porque hoje ele está destravando algumas pessoas. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu
teu nome nós não expulsamos os demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Essa palavra, ela me virou do avesso, irmãos. Essa palavra me fez morrer e viver. Não é aquilo que eu faço, mas é da forma que eu faço. Porque Deus, Ele usa você sim, irmãos. Ele usa você. Você primeiro precisa se achar digno de ser usado pelo Senhor dos Senhores. Mas eu não me achava digno. Um dia Ele me virou do avesso. Eu conheço pessoas que sua motivação a fazer é buscar conhecimento próprio. Deus foi tratando meu coração e Ele vai tratar o teu coração assim. Aleluia. Então eu conheço pessoas, e eu estava envolvido nisso que eu estou falando para vocês. Eu conheço pessoas que buscavam a motivação a fazer para reconhecimento próprio, se movem pelo que podem ganhar, fazem por uma necessidade, não por um propósito, não fazem por amor, mas fazem para provar que conseguem. Só fazem quando tem alguém vistoriando. Sabe aquele negócio bem simples? Eu estou aqui orando e chegou o pastor: ô Senhor, aí muda a minha noção. Essa mente é uma mente escrava, meu irmão. Lá no Egito já foram libertos. Quando você faz só o que é mandado fazer, ou na sua empresa, ou na sua casa, ou no seu ministério, é porque ainda você tem uma mentalidade escrava. Porque o escravo só faz o que é mandado fazer. Só que Deus te chamou para governar. Deus não te chamou, já foi, você é liberto. Deus não te chamou para ser escravo. O escravo tem esse comportamento, ele só faz o que é mandado fazer. Só que aquele que tem a mentalidade de Cristo tem a mentalidade de governo. Ele governa todo o ambiente que ele entra. Então ele faz o que é preciso fazer. Ele faz o que é necessário fazer. Há uma grande diferença. Só que quando vem a verdade, vem a escolha. Eu entendo que a verdade é nos apresentada como uma luz. A luz, quando você acende em um ambiente, ela traz clareza. E quando vem a verdade, vem a opção da escolha. E qual é a sua escolha? Porque Deus espera de você. Escolhe, filho. Escolhe. Escolhe. Então eu preciso renunciar a essa mente escrava. Eu preciso declarar sobre a minha vida quem eu sou. Construção de identidade, irmãos. Quem você é? Eu não me preocupei em falar quem eu sou e o que eu faço, porque eu venho aqui falar como filho. É isso que eu manifesto. É essa a minha identidade. Manifestar a glória de Deus nesse lugar. Aleluia. Deus opera milagres através de nós, com a autoridade do nome de Jesus. Nossa vida precisa estar de acordo com a causa, o amor e o propósito de Deus, para que sua vontade seja a nossa vontade. Quando há um desfazer de mim, quando há uma intimidade em mim e em Deus, Ele muda os meus prazeres, irmãos. Sabe aquilo que você tinha muito prazer quando você era do mundo? Eu não sei você, mas eu não tive a oportunidade de conhecer Cristo quando nasci. Eu me converti em 2008. E eu achava que eu nunca ia conseguir largar esses desejos mundanos que estavam impregnados em mim. Mas a intimidade mudou o meu prazer. Hoje eu sinto vergonha e nojo. Mas antes eu sentia prazer e me achava um cara. Isso faz parte da desconstrução de Deus. E Ele está fazendo em nós uma vida gerada de louvor e adoração através das nossas ações, escolhas e atitudes que glorificam o nome de Deus, mesmo em lugares que não há plateia alguma para nos ver. Assim geramos intimidade e a presença permanente de Deus. Essa é a chave, irmãos. Como que eu tenho a presença permanente de Deus? Esta é a chave. Quando eu não estou preocupado com plateia, quando eu tenho caráter em lugar que eu estou só, quando eu tenho a palavra e eu assumo a palavra da minha boca em lugares que ninguém me conhece,
Essa é a chave. Aleluia. Irmãos, eu nunca quis púlpito. Eu nunca quis. Eu nunca quis ser um pastor. Casal de amigos meus me conhecem há muitos anos. Eu nunca quis. Não é algo que eu queria. Mas um dia eu precisei me submeter à vontade de Deus. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Porque eu me via incapaz, improvável. Eu não me via como um vaso do Senhor. E sabe o que ele fez? Ele quebrou o vaso. E ele foi remodelando isso. Ele vai fazer com você, se você crer. Ele quebra e ele coloca nas suas mãos. Ah, você sente o cheiro do Pai, porque você está nas mãos dele e ele vai remodelando o vaso. Aleluia. E toda aquela imundícia fica para trás. Sabe, irmãos, muitas vezes nós ficamos nos culpando do passado. É mesmo. Quando você faz isso, você desfaz o sacrifício de Jesus na cruz. Você tem noção disso? Quando você se culpa dos seus pecados passados, sendo que você já se arrependeu, você já convidou Jesus para ser o seu Senhor, mas quando a sua lembrança volta lá e traz como acusação, você sabe quem está se manifestando na sua mente? Não é o Espírito de Deus. E quando você crê nisso, você pega para você como verdade, você se torna escravo do inimigo. Porque através do sacrifício de Jesus foi suficiente para perdão dos meus e dos teus pecados. É suficiente, irmãos. Você não precisa pagar mais promessa. Você não precisa dar cabeçada na parede. Você não precisa matar animais. O sangue de Jesus derramado na cruz é suficiente para que eu e você seja salvo e transformado. Ponto. É simples. Irmãos, é tão simples que nós criamos obstáculos. Quando não temos uma vida alinhada ou transparente como um livro aberto, Deus, com sua misericórdia, pode nos usar como solução e resposta na vida de outros. Mas a intimidade e a presença permanente é gerada quando somos vida em outras vidas. Irmãos, como que eu sou vida em outras vidas? Quando eu me esvazio de mim e deixo o próprio Espírito Santo me usar. Sabe aquele negócio que o Espírito Santo falou para você? Vai lá e fala isso. E você fala, não vou, não vou, não é de Deus. Como que você pode saber qual é Deus que fala com você? Toda palavra de Deus, ela vem para consertar, edificar e enviar e transformar. O diabo vem para matar, roubar e destruir. É fácil, é simples. Então eu sei quando o diabo fala comigo. E eu sei quando Deus fala comigo. Existem pessoas aqui, eu sinto dizer para você que Deus tem falado. E você tem guardado. Chegou um tempo que Deus está chamando os filhos para profetizar aquilo que Ele vai manifestar nessa terra. Essa mulher, quando ela morreu, ela ficou 40 minutos morta. E ela veio para esse lugar enfermo. E quando eu orei por ela, Deus falou para mim, eu estou dando olhos espirituais para essa mulher. Eu vou fazer ela ver o que eu vou fazer nessa nação. E vou usar a boca dela para ela pronunciar a minha vinda e tudo aquilo que eu vou fazer. Pergunta para mim se eu guardei essa palavra. Não, eu não guardei. Mas pastor, é uma palavra muito, mas não vem de mim. Não vem de mim. E tem pessoas, eu estou falando isso porque tem pessoas que Deus tem falado que você tem que guardar. Não guarda, irmãos. O propósito de Deus é transformar você e trazer a presença dEle, derramar o amor dEle. Então, eu preciso começar a gerar mais intimidade. Há uma grande diferença em sermos bênção ou somente o nosso ministério ser bênção na vida de outras pessoas. Há uma grande diferença em você, eu gosto muito do Fabiano, eu gosto muito do Lucas, ele é uma bênção. Mas a vida dele é uma bênção. As coisas dele, os negócios dele, eu preciso ser bênção na minha vida. Tudo
tudo é a partir de você, irmãos. Uma vez eu vi um pastor ministrando sobre casamento, ministrando sobre cura, e eu fui olhar o casamento dele, irmãos. Ele não tinha mais casamento, ele estava arrebentado. Então eu pergunto para você: era o Espírito que falava ou era a alma que falava? Não sei, talvez o Espírito, porque através da misericórdia de Deus Ele nos usa. Mas o propósito de Deus é que comece de dentro para fora, dentro para fora, dentro para fora. É na sua casa, é no seu lar, e depois fora. Eu nunca vi dois cegos atravessar sozinhos na rua, um cuidando do outro. Sempre há um cego e alguém que enxerga. Então, antes de eu ajudar o cego, eu preciso enxergar. Aleluia. Todo fundamento é gerado pelo que somos e não pelo que fazemos. Se você quer gerar um fundamento em Deus, é pelo que você faz. Aleluia. Em que Deus habita permanente? Abra sua Bíblia em Tiago 4, do 6 ao 10. Irmão, está fazendo sentido para você? Aleluia. Glória a Deus. O comando está no Espírito Santo. Aleluia. E eu sinto dizer para você: se tem alguém enfermo nessa noite, nós vamos orar e você vai ser curado. Eu creio nisso. Quando Deus me chamou, eu falava para Ele, dentro da minha ignorância, do meu conhecimento, eu fui muito doido, eu pedi algo para Ele e Ele concede. Senhor, se eu tenho um ministério, como todo mundo fala, e eu não entendo nada sobre isso, me dá um ministério de fogo. Aleluia. E Ele me deu um ministério de fogo. E o primeiro a ser queimado fui eu. Aleluia. O primeiro a ser destruído fui eu. E Ele fez tudo novo. Glória a Deus. E através da misericórdia dEle, irmãos, Ele tem me levado, eu tenho orado por pessoas, e pessoas têm sido curadas. Pessoas com câncer, pessoas enfermas. Olha que tremendo, que misericórdia que tem o Pai. E eu vou falar para você: Ele não me ama mais do que ama você, mas Ele procura corações disponíveis. Ele procura corações aquebrantados. Ele procura pessoas que não estão mais em lugares de orgulho. E eu me esvaziei nesse lugar. Antes, Ele dá maior graça. Portanto diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resiste ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Sente as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Aleluia. Irmãos, Deus nos posiciona e encoraja para sermos humildes. É isso. Deus nos prepara para que nós venhamos ser humildes, simples, humildes. E eu pergunto para mim e para você: qual é o nível da nossa humildade? Qual é o nível da nossa simplicidade? Sabe, irmãos, existem crentes que acreditam que tem que ser pobre toda a vida. Mas talvez sim, porque o dia que ele tiver dinheiro, ele se afasta de Deus. Tudo que Deus vai te dar não é para parar em você. Aleluia. Em que você tem investido os seus recursos? Tudo que nós recebemos são sementes. E eu entendo que há semente para que eu coma, mas há semente que eu preciso semear. E muitas vezes eu só como. E eu me torno obeso espiritual. E eu não semeio mais nada. E quando nós chegamos no Paraguai, nós fomos num lugar, uma casa de órfãos. Nessa casa de órfãos tinha um casal cheio da presença de Deus. Eu fiquei envergonhado. O cara tinha negócios até nos Estados Unidos. Eles largaram tudo, porque o coração deles queimou sobre aquela nação e sobre aqueles órfãos. E lá tinham crianças, desde bebê até adolescente.
90% das meninas que lá estavam foram abusadas por pais e parentes. Eu me misericórdia de Deus, eu vi um carro. São crianças que não têm mais família, mas elas nos receberam felizes, porque através da vida desse casal, eles implantaram no coração deles a esperança. Só há esperança em Deus, irmãos. São crianças que o Estado arrancava, tirava da família, ia passando como um bichinho doméstico. Mas aí quando levava na casa do tio, o tio também abusava. E tinha uma menina lá, que o pai dela tinha relacionamento com ela. Ela era mais velha, ela era adolescente, ela tem a idade do meu filho Davi. E ele dizia para ela: se você contar para alguém, eu vou te matar. Enquanto você permitir eu ter relação contigo, eu não faço com a tua irmã mais nova. Ela permitia para que a irmãzinha mais nova não fosse atacada pelo pai. Você entende o que é isso? Aquele povo precisa de mim e de você. Precisa das nossas orações, do nosso recurso. Isso existe aqui na nossa cidade, no teu bairro. Talvez dentro da tua casa, tu não sabe, irmão. Talvez perto, junto com os teus familiares, e você não sabe. E talvez esse pecado, esse abuso, colocou talvez essa pessoa em uma jaula. Mas através do amor de Deus, todas essas pessoas podem ser libertas, irmãos. E ele me disse que veio um anúncio dizendo que o pai dela, o juiz apontou ele por 26 anos preso. Fui preso. E ele foi lá, abraçou ela e perguntou: como você está? Ela estava chorando e ela disse assim: eu me alegro porque ele preso, ele não vai mais fazer isso com ninguém. Mas eu me entristeço porque o meu pai. Esse sentimento, essa curva desse sentimento só pode ter alguém que carrega a presença permanente de Cristo. Aleluia. Porque qualquer um de nós dizia: que ele apodreça, que ele fique para sempre lá. Mas a misericórdia de Deus alcançou a vida dessa menina. Se você puder, abra a sua Bíblia em Isaías 57:15. Deus está trazendo cura. Deus está trazendo libertação. Essa menina, ela só foi liberta, irmãos, porque alguém encontrou ela, tirou ela daquele ambiente. E o ambiente que ela foi colocada, ela conseguiu abrir o seu coração. Porque se ela não tivesse abrido o seu coração, ela estava ainda escrava daquele ataque que atacou ela por muito tempo. Então é preciso que eu e você venhamos abrir o nosso coração. Busque alguém da sua confiança, um homem, uma mulher de Deus. Esvazia. Porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é santo. No alto e santo lugar habito, como também com o contrito abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos, e para vivificar o coração dos contritos. Tiago nos afirma: se nós humilharmos na presença de Deus, Ele vai nos exaltar. Irmãos, se nós nos humilharmos na presença de Deus, Ele vai nos exaltar. Às vezes procuramos ser exaltados em empregos, em cargos, em estudo, em dinheiro, em posses. Isso tudo é muito raso. Isso tudo acaba. É como um vento. É como as estações: inverno, verão e outono.
Você consegue só desfrutar perante as estações. Mas quando eu decido me humilhar, verdadeiramente, Ele me exalta. Para eu estar nesse lugar hoje, eu precisei me humilhar muito. Começando dentro da minha casa, eu precisei desfazer muitas coisas. Para que um dia eu pudesse ser apontado como lá vai um homem de Deus. Porque Deus quer falar com você nessa noite. E talvez você vai passar por algum lugar e Ele vai dizer: olha, aquele é um casal de Deus, aquela é uma mulher de Deus, aquele é um homem de Deus. Só que tudo isso é um processo, irmãos. E Deus é especialista em processos. Através do profeta Isaías, Deus nos exaltará no alto e santo lugar. Ele procura por filhos para habitar e não para visitar. Sabe, às vezes nós não entendemos. Às vezes nós acreditamos que a presença manifestada é uma visita. Oi, e aí, como é que você está? Não é uma visita. Ele quer fazer moradia em mim e você. Ele não quer nos visitar, não é visitação, é moradia. É isso que o Espírito Santo Ele quer. O convite da habitação é feito somente para os humildes. A manifestação de Deus permanente, a morada permanente em você, é somente quando você se tornar humilde diante dos olhos dele. Todo orgulho e toda soberba nos afasta da presença, você já sabe disso. Essa é uma noite que você pode ter a opção de decidir ter a manifestação e a presença de Deus permanente em sua vida. Você pode decidir. É preciso gerar intimidade, estar envolvido na causa e no propósito, fazendo não mais a Ele, mas com Ele. Um dia eu falei para Ele: Senhor, eu não faço mais nada para Ti. A partir de hoje, todo lugar que eu for, eu vou fazer contigo. Aleluia. Todas as minhas ações, todas as minhas escolhas,